Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui hoje, dia 23 de agosto, para dar continuidade aos nossos estudos de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Nós iniciaremos hoje os estudos sobre a Pastoral do Racismo e o texto bíblico básico é o de Tiago 2, dos versículos de 1 até o 9. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença para Te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra. Estarmos, Senhor Deus, vendo a Tua vontade para cada um de nós, nos instruindo a sermos pessoas, Pai, cada dia mais, com um olhar que acolhe, um olhar que inclui todas as pessoas. Muito obrigada, meu Deus, por este Teu cuidado para conosco. Continue a nos instruir, meu Deus, através da Tua Palavra, através da reflexão, Senhor Deus, que é feita nesta carta pastoral. Dá-nos, Senhor Deus, sempre a orientação que o Senhor deseja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Leiamos a palavra então. Tiago 2, dos versículos de 1 até o 9. Essa leitura que eu coloquei aqui para os irmãos está na Nova Versão Internacional, tá bom? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferenças entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas se disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Racismo. Esse é um estudo que nós estamos trazendo para que você possa refletir. E o nosso versículo base são dois, né? A parte A do versículo 1 e a parte A também do versículo 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, em favoritismos, né? Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Bem, para dar início a essa nossa lição especial, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Olhem essas duas imagens. Quando você vê essas duas imagens, qual é a profissão que você imagina que estes homens ocupam? O que eles fazem profissionalmente? Responda para mim. E a partir da sua resposta, você se considera uma pessoa justa? Ou você se opõe à discriminação, ou seja, à acepção de pessoas, segundo a palavra do Senhor? Na realidade foram 3 perguntas, né? Bem, é possível que a maioria das pessoas goste de pensar a respeito de si mesma como uma pessoa que é imparcial, uma pessoa que é justa. Porém, o que a gente sabe é que nós
naturalmente, não somos imparciais e justos como a gente pensa. Nós temos algumas preferências, né? Algumas zonas de conforto para nós podermos interagir uns com os outros. A gente às vezes tem mais facilidade de ter comunhão com as pessoas que são do nosso próprio círculo, né, de convivência, do que com aquelas que são de fora do nosso círculo. E isso, assim, faz com que a gente se acomode, né, naquelas atitudes ali e não saiamos daquela zona de conforto, né? Até quando isso é bom? Não sei, Jesus não vivia na zona de conforto. Mas, enfim, será que isso que nós realizamos, ficar nessa acomodação, isso reflete a vontade do nosso Deus para nós? Ficar nessa zona de conforto? Acabei de falar, né? Jesus, ele não vivia nessa zona de conforto. Só dele ter saído da glória, né? E ter vindo para cá, a gente sabe, já foi o extremo do amor, né? Mostrando esse amor por nós e mostrando-nos o que nós deveríamos também estar realizando. E ainda mais, como que a gente pode reagir a essa tendência que está em nós, dentro de nós, de acharmos que somos justos, mas não somos? Bem, como fundamento bíblico, nós temos que Tiago, ao escrever à igreja na dispersão, ele percebe essa tendência que estava aparecendo ali entre os cristãos daquela época, a discriminação, mesmo no meio dos cristãos. Para ele, a discriminação é um elemento que impede a maturidade cristã. Então nós fizemos vários estudos, né, sobre sabedoria, sobre fé, sobre razão, e isso era também feito na época, né, do povo de Deus lá antigamente, né, na igreja primitiva, e ele percebeu naquele momento que algo estava impedindo o crescimento, a maturidade do povo cristão. No primeiro capítulo de sua carta, Tiago vinha falando sobre a religião pura, né? Então ele fala lá, ele aconselha as pessoas a ouvir mais do que falar. Ele fala que não devemos de nenhuma forma fazer acepção de pessoas, de estarmos querendo nos julgar, né? Querendo nos tornar melhores. Ele fala que, na palavra fala aqui que a gente não tem que ser... vamos dizer assim, tentar ser maior do que o outro. Ao contrário, ele coloca que se algum de nós está no meio do povo e precisa de sabedoria, se volte para o Senhor, peça que ele te dê essa sabedoria. Né? No capítulo 1, então, ele afirma essa questão. Agora, no capítulo 2, ele vem... afirmar que além de visitar os órfãos, as viúvas e de guardar-se incontaminado do mundo, estar no mundo, mas se guardar incontaminado, o cristão e a cristã, ele também deveria resistir a toda e qualquer forma de discriminação ou de acepção, que nós lemos, né, na Nova Versão Internacional, que é um favoritismo de pessoas. Então, a proposta de Tiago é que não houvesse de nenhuma forma discriminação entre o povo de Deus, né? Principalmente entre os ricos e os pobres, porque havia no meio das pessoas naquela época uma grande discriminação. Então, o racismo é a herança de um pensamento europeu que nós temos, que é originado durante a colonização dos outros continentes e também a dominação dos povos. Por meio dessa visão, os europeus, cujo perfil físico é a pessoa branca, com olhos azuis, os cabelos lisos e loiros, eles formariam um grupo superior, um padrão para que a humanidade fosse idealizada, né? Um padrão para todos. Outros povos, qualquer outro tipo de pessoa, seriam inferiores. Por exemplo, os ciganos, os indianos, os árabes, os indígenas americanos. A gente sabe, né, que eles são muito, foram também muito negligenciados. Os nativos australianos, aborígenes, são também muitas vezes rejeitados.
Atualmente, os nossos índios, a gente sabe que eles estão sendo reprimidos. Aliás, atualmente não, né? Sempre. E no extremo dessa escala, os povos africanos constituíam o grupo humano mais inferior que aparecia ali. Então, os povos africanos, segundo a versão, a padronização que era proposta pelos europeus, esse aí era o povo mais inferior. Lá na Índia, o racismo, para vocês terem uma ideia, ele é institucionalizado por meio de um sistema de castas, que parte de uma concepção de que alguns grupos carregam hereditariamente a sua condição de inferioridade social, sem possibilidade de mudanças. Como é o caso, por exemplo, do grupo que é chamado de Dalits, que são impedidos de qualquer tipo de direito e relação com outras pessoas ou castas. Então, lá há uma discriminação e essa discriminação é legalizada a partir de algo que eles constituíram ou institucionalizaram como correto. Vejam como a humanidade tem caminhado em uma versão oposta ao que nosso Deus, o nosso Jesus, veio aqui na Terra para nos propor. Ele morreu por nós para nos garantir a nossa salvação, para nos garantir a vida eterna, né? Nos ensinando o que a gente tem que fazer, nos mostrando verdadeiramente o caminho que devemos seguir. E aí as pessoas estão desviando, as várias culturas estão desviando, desvirtuando aquilo que foi proposto por Jesus em sua vida aqui e através da sua palavra. Agora, nós, os brasileiros, nós herdamos a concepção ocidental de supervalorização dos povos europeus e norte-americanos, bem como a cultura deles. Por exemplo, os nossos conhecimentos tecnológicos, as nossas filosofias, os nossos conhecimentos científicos, arte, música, culinária, a religião metodista, né? Veio lá da Europa, a gente sabe disso, trazido por John Wesley e depois levado para os Estados Unidos e vários missionários. Somos muito gratos a todos eles, viu? Muito gratos a esses homens e mulheres de Deus que vieram e trouxeram a palavra de Deus para nós da forma que eles conheceram lá. Porém, pela lente do racismo, a gente tem desenvolvido olhares que são marcados por grandes prejuízos sobre os outros povos e sobre as suas culturas, que a gente olha como diferente, né? São muitas vezes inferiores, exóticos, bárbaros. Então nós herdamos isso do povo europeu que fez aquela padronização. E a partir disso, a gente começou a ter essa visão. Isso faz parte da nossa história. Nos próximos estudos que nós teremos, nós vamos evidenciar algumas destas histórias, como que isso veio sendo repassado até chegar nos dias de hoje e como está institucionalizado no nosso meio. Bem, e nessa nossa lição, o que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? A carta pastoral, ela vem trazer uma forma de nós levantarmos essa discussão dentro da igreja. Será que a igreja tem essa percepção sobre o racismo, sobre como a gente deve agir, como a gente deve estar na nossa sociedade, não nos acomodando, mas saindo da nossa zona de conforto? Bem, outro ponto, outro objetivo, nós queremos estimular e contribuir para a reflexão sobre esse tema do racismo e a sua realidade dentro do nosso contexto brasileiro, na nossa cultura. O que tem sido, como tem sido tratado esse assunto? Nós também queremos, como objetivo, promover ações proativas para a superação do preconceito e do racismo no contexto das igrejas locais. Isso, alguma coisa que ainda resta entre nós queremos que isso seja superado, de modo que nós sejamos uma igreja que enxerga o outro, o próximo, como igual, sempre.
Nós queremos também despertar a consciência crítica dos membros. Isso é importantíssimo. Trazer a reflexão para que você tenha uma consciência crítica e saiba se posicionar diante de uma discussão como esta. E nós queremos também fomentar a unidade do corpo de Cristo na perspectiva de testemunhar os sinais da graça. Esse é o nosso maior objetivo, elevar a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos trabalhando, esse biênio. O povo de Deus vive em unidade, o povo metodista vive em unidade, e essa unidade ela é na oração e no testemunhar os sinais da graça também. Então estamos aqui trazendo essa proposta de estarmos estudando, refletindo sobre como o racismo está dentro da nossa realidade, da nossa contextualidade hoje. Bem, começando então, essa questão do racismo, eu propus lá no início, vocês lembram? Aquelas duas imagens, um homem branco, todo caracterizado, com um terno e uma gravata, e também um homem negro, da mesma forma, com um terno e uma gravata. Lembra disso aí para a gente poder inserir na nossa reflexão. Então, os africanos e os seus descendentes, eles formam um grupo que sofreu física, social e culturalmente a crueldade que é decorrente desse olhar de discriminação. O racismo, ele fundamentou o extermínio de povos africanos lá na África e de africanos quando houve a diáspora, eles foram espalhados em todo o mundo, bem como demonizou e expurgou as culturas dos povos africanos. O racismo é uma lente que vem deturpar a visão da humanidade, deturpa o olhar da humanidade, quando ele dá diferentes valores e diferentes valores a diferentes grupos humanos. Nem sempre nós temos consciência do quanto olhamos as pessoas por meio dessa lente desfocada, essa lente totalmente desajustada, porque essa visão é uma visão que é racista e está dentro de nós, culturalmente falando. Desde a tenra idade, nós aprendemos ideias e atitudes racistas na família, na escola, na igreja, no grupo de amigos, entre os vários círculos sociais em que nós estamos. E por isso, nem sempre nós nos damos conta de o quanto o racismo se manifesta nas nossas conversas, nas nossas brincadeiras, nas nossas posturas, ações e decisões. E o quanto isso está presente nos discursos e nas ações institucionais. Nós passamos pelo racismo, nós vivemos o racismo, nós falamos coisas, que promovem o racismo e a gente às vezes não percebe isso dentro do nosso discurso. E é por isso que nós trazemos, essa reflexão. Coloquei aqui algumas expressões que são usadas por nós em nossas conversas, nos nossos grupos, e muitas vezes nós não percebemos como essas frases são racistas. Então, olha lá. Uma pessoa que está fazendo um serviço de preto, a gente vira e fala assim, isso aí é um sinônimo de um trabalho relaxado, mal feito, Significa que o negro ele faz alguma coisa que é mal feita. Quando a gente usa a palavra mulato ou mulata, moreno, nossa, mas aquela mulata, aquela morena, ela é muito bonita. Ela é usada para dizer que aquela pessoa usado para não dizer que aquela pessoa ali é preta. É um termo que a gente usa. Ao invés de usar preto, a gente fala essa mulata, parece que é mais carinhoso usar a palavra mulata. E isso não fortalece, ao contrário, isso diminui o negro.
Uma outra expressão que a gente ouve muito: eu não sou das tuas negas, não. Eu não sou como as tuas negas. Ou seja, coloca a mulher negra como uma mulher qualquer, uma mulher que não deve ser levada em consideração. Então, quando você está falando essa expressão, as mulheres usam muito isso. Eu não sou como suas negas, não. Não olhe para mim como se eu fosse suas negas, não. E, infelizmente, isso é um termo que nós não devemos usar. Essa palavra exótico, para dizer que a pessoa não é branca, mas é diferente. Então, você vê lá nós, os negros, né, com turbantes, com algumas caracterizações da cultura africana, e aí você vira e fala, nossa, mas aquilo ali é muito exótico. O negro, ele não gosta de ouvir aquilo ali é exótico, ele se entende uma pessoa comum e importante da mesma forma que o outro. Então, não vamos mais usar essa expressão exótico. Ai, aquele negro ali é muito exótico. Ou, aliás, a gente nem usa o negro, né? A gente usa aquela pessoa exótica. Então, isso não é uma expressão boa. Denegrir, que é sinônimo de difamar ou tornar negro. O xingamento não está exatamente na palavra denegrir, mas está na intenção que você usa ao expressar esta palavra, denegrir. Quando você chega, usa para poder falar que aquilo ali é coisa negra, ficou escuro, ficou preto, certo? E essa expressão, escureceu tudo. Nossa, aquilo ali ficou todo preto. Então, esse tipo de expressão, isso promove, né, o racismo, eleva o racismo. Uma outra expressão, tem música, né, da cor do pecado. Aí eu me lembro até de uma novela que tinha esse nome, da cor do pecado. E ali começava a abertura da novela, era a exposição de uma mulher negra, né? E ali havia uma hipersexualização dessa mulher, né? Então, da cor do pecado. Aí colocava aquela mulher com aquele corpo maravilhoso, aquelas curvas fantásticas, e aí negra, né? E eu me lembro bem que a atriz principal era a Thaís Araújo. Então, a nossa própria cultura ali promovendo o racismo, achando que não estava promovendo, né? Enfim, eu não assisti a novela toda, mas assisti alguns pedaços, me lembro, e não me lembro bem se eles evidenciaram que aquilo ali era uma forma de racismo. Outra expressão, gente, essa é muito usada. Ovelha negra. Essa palavra negra é usada como algo pejorativo. Então, quando você quer falar que alguém faz alguma coisa, né, repetitivamente errada na sua família, você vai, aquele ali é a ovelha negra da família, né? Se duvidar, até canta a música, né, que é a ovelha negra da família. Acredito que o autor ou a autora nem percebeu essa forma racista de estar falando, né, ou cantando, expressando a sua arte. Ou se percebeu, não sei qual é a intenção, não estou aqui para julgar, não é? Uma outra coisa que a gente fala, a coisa tá preta. Nossa, escureceu tudo. É uma associação entre a cor preta e uma situação que é desagradável, que não é aceitável. A gente tem essa mania de falar que a coisa tá preta. Então, assim, é uma forma que nós temos que tem que ser eliminada. Por quê? Porque a criança, quando está crescendo já nesse mundo contextualizado que nós estamos, a criança ela já associa na cabeça dela que tá preto, tá errado. Tá escuro, tá errado. É desagradável. Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção são nessas expressões que muitas vezes nós falamos por mero comodismo e por mero modismo. Essa agora é uma expressão que eu particularmente, meus irmãos, minhas irmãs, eu não uso. Eu acho essa uma ofensa, uma inveja branca. Ah, não, fulano tem uma inveja branca. Não vou falar que nunca falei, tá, meus irmãos? Posso até já ter falado, mas eu evito usar esse tipo de expressão, inveja branca. Por quê? Porque eu estou associando que o branco
é uma coisa positiva. E o negro é algo que é negativo. Igual nós falamos aqui agora, a coisa tá preta, a gente fala que é negativo. Então essa inveja branca é como se fosse uma invejazinha boa, né? Porque a inveja preta é uma inveja totalmente descartável, sendo que para nós, os cristãos, a inveja é abominável, certo? Dia de branco. Confesso que essa expressão eu não conhecia muito, mas nessa pesquisa que eu fiz, né, para estar contribuindo com o estudo da carta pastoral, eu descobri essa expressão, dia de branco. Então já não vai nem entrar no meu vocabulário. Associação entre o branco e algo que é muito positivo. Então, assim, são essas algumas expressões que estamos usando ultimamente na nossa sociedade e que elevam o racismo, que fomentam o racismo. E é o que nós estamos aqui hoje para trazer como um momento de metanoia, que é o quê? Essa mudança de atitude, mudança de mente, para que nosso ser possa estar inserindo ou o nosso ser possa estar adquirindo aquilo que é da palavra do Senhor. Não vamos fazer acepção de pessoas. Não vamos ter favoritismos entre nós. E o que a gente pode concluir? Essa carta pastoral que eu estou trazendo para os irmãos e para as irmãs propõe que a gente aceite, como igreja, esse desafio de remover dos nossos relacionamentos toda sombra de parcialidade, de discriminação e de acepção de pessoas. E, particularmente, hoje nós estamos falando sobre o racismo. Por quê? Porque assim, fazendo isso, removendo do nosso meio todo esse tipo de discriminação e de parcialidades, né? Nós vamos estar manifestando o reino de Deus dentro dos nossos relacionamentos. Bem, os links dos vídeos que eu comentei aqui no início, eles estão na descrição do vídeo, estão também no WhatsApp da nossa igreja. Eu coloquei para que você pudesse estar refletindo. E aí eu peço a você que não assistiu o vídeo, que assista para poder entender nos próximos estudos que nós vamos ter qual a profundidade desse tema para a nossa igreja, para você como cristão, como cristã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado em nos instruir através da tua palavra a estarmos, meu Deus, com os nossos olhos e os nossos ouvidos bem atentos ao nosso próximo. Muito obrigada, porque a tua palavra nos instruiu a não fazermos de nenhuma forma acepção contra as pessoas. Antes, pelo contrário, o Senhor nos mostra que mesmo, Senhor Deus, neste século, a tua palavra é viva e eficaz, atualizada, e nos mostra que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigada, Deus. Obrigada por esta igreja que se preocupa em estar, Senhor Deus, agindo de forma inclusiva com todos e todas. Fica conosco, nós te pedimos, abençoe o nosso país, abençoe a nossa igreja, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, amada igreja. Tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Sou assim e sou feliz.